Quantos acharam? Diga amém. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, por enquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Só essa parte. Agora vamos para o 32. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Eu quero repetir essa parte para vocês entenderem. O título desse capítulo é Os Heróis da Fé. O autor bíblico de Hebreus, não sei se Paulo, não sei se Apolo, não sei qual dos homens da época que escreveram, alguns teólogos dizem que é Paulo, ele está enquadrando na lista dos heróis da fé, Sansão e Jefité. Mas principalmente Sansão me chamou a atenção. Olha aqui. Quantos exemplos mais te darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Primeira lição que eu tenho aqui quando eu leio o livro de Hebreus é a primeira lição. O autor mesmo diz: infelizmente eu não disponho de tempo para dissecar a vida desses homens. Eu fico pensando, né? Se ele tivesse mais tempo para Deus, e Deus teria usado mais a ele ainda. Embora a Bíblia foi inspirada por Deus, mas foi escrita por homens inspirado por Deus. Às vezes Deus quer te inspirar para fazer obras maiores, mas você não tem tempo para ele. Então ele usa naquilo que você permite. Isso prova que nós somos seres humanos. Deus não vai deixar de nos usar porque nós temos algum tipo de limitação. Deus usa a gente. Todos os escritores bíblicos eram homens fadados a erros como nós. E você vai ver que o autor de Hebreus, novamente, ele vai dizer, eu vou dizer autor, já que foi inspirado por Deus, então vamos dizer que seja assim, o escritor. Ele vai dizer que grandes homens da Bíblia foram homens de paixão como nós, fadados às mesmas paixões que nós. Esses homens lutaram contra a carne, esses homens lutaram contra a ira, esses homens muitas das vezes sucumbiram à ira e se entregaram à ira. O diferencial desses homens não era a quantidade de erros que eles cometeram ou a quantidade de acerto, mas era a capacidade de reconhecer os erros. Era a capacidade de reconhecer quão limitado eles eram e se arrepender, se a capacidade de se arrepender diante de Deus e falar, olha, Senhor, eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Agora olha só como que o autor, o escritor, ele começa falando de Enoque. Ele começa a falar de homens que aparentemente não se falaram muito dos erros deles. Por quê? Enoque andou com Deus. Então a palavra andar significa que ele estava caminhando, né, com Deus, e andou e sumiu. E aí quando ele chegou num lugar tão distante, Deus falou, meu filho, tu andou tanto comigo que a caminhada vai ficar dura para você voltar. É melhor te arrebatar, porque o tempo que tu vai demorar para voltar para casa, você vai gastar a sua vida toda. Ele andou com Deus. Dá um sentido assim, né, de andou como andarilho. A palavra andar com Deus é estar ligado com Deus o tempo todo. Embora a Bíblia deixe bem claro que o único ser humano que pisou nessa terra que não pecou foi o Filho de Deus. Ou seja, Jesus como Deus, 100% Deus, e Jesus 100% homem. Ele não era metade homem, metade Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Como Deus, intocável. Como ser humano, intocável. Ele não errou. Ele não teve nenhuma falha, nenhum pecado. Mas ele sofreu. Diga, Jesus não errou, mas sofreu.
O problema é que Enoque, ele ofereceu algo tão agradável a Deus que Deus o arrebatou. Enoque é comparado na Bíblia ao Corban Olam. Corban Olam em hebraico significa uma oferta que sobe. É uma oferta que sobe. Existem algumas ofertas na Bíblia que Deus deixa o sacerdote comer uma parte. Ele diz assim, ó, o sacerdote pode comer a carne do sacrifício, mas a gordura é minha, diz o Senhor. Né? Tinha algumas a oferta de bebidas que traziam para o templo, umas era para ser totalmente derramada para Deus e outras eles entregavam como oferta, mas quem bebiam era o sacerdote, não era isso? Mas a Corban Olam não. A Corban Olam era chamado de holocausto. Holocausto. O que é a palavra holocausto? Holocausto é de caos. Ou seja, total destruição. É uma oferta totalmente destruída. Holocausto, uma oferta destruída, toda. Ela tinha que queimar toda. Ninguém podia aproveitar nada dela. Nem o sacerdote. Ninguém podia tirar nada daquela oferta. Ela era totalmente entregue a Deus. E ela é uma oferta que sobe. O nome dessa oferta é a oferta Corban Olam, que sobe. E é só Deus que recebe. Então existem alguns homens que andaram procurando dar tanto o seu melhor diante de Deus, que Deus arrebatou como uma oferta Corban Olam. Mas mesmo assim não é perfeito, porque foi mediado por homens. Quem está entendendo? Só é perfeito aquilo que é de Deus, que vem de Deus, para Deus. Tudo que está relacionado a Deus é perfeito. O homem, imagine que Deus olha para Abraão e diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão não conseguiu ser perfeito, ele mentiu 2 vezes na sua vida, mentiu quando disse que Sara era irmã dele, era mulher já, embora era meio irmã. Isso prova que meio a mentira também é mentira, meia verdade também é mentira. Quando uma pessoa oculta, só não falou, também é mentira. Você está entendendo? Então, ele disse, ele mentiu, ele se arrependeu, daqui a pouco ele mentiu de novo, daqui a pouco ele pegou Magá, gerou os palestinos, através de Ismael, não é isso? Aquele problema todo, foi um dos homens que mais errou e Deus levantou ele como um referencial de fé. E ele creu contra a esperança. Olha que tremendo. Ele começa a falar, ele começa a falar de Abraão. Ele fala assim, olha, Abraão era o pai da fé. E pela fé, ele foi justificado. Ele creu contra a esperança. E aí vai dando exemplo desses homens. Mas o que me chamou a atenção foi na lista de heróis, está Sansão. Olha para o teu irmão e fala assim, graças a Deus. Diga, o melhor é o fim das coisas do que o início delas. Já dizia Salomão. Não, o já dizia Salomão não precisa te falar não, é só para vocês ouvirem. Imagine que Deus, quando chamou Sansão, vamos lá, vamos ler um pouco a Bíblia. Sansão não, chamou os seus pais, porque a obra que Deus vai fazer em nós, ele já começa nos nossos pais. Juízes, livro de Juízes, capítulo 13. A palavra juízes em hebraico não está no sentido de juiz, de julgar. Olha que tremendo. Quando você lê a palavra hebraica, por que eu estou falando hebraico, gente? Porque a Bíblia original está escrita no hebraico. Amém? Quando você lê a palavra juízes do livro de Juízes em hebraico, ele não está Elohim, que também é Deus, mas também é juiz, tá bom? Por isso que lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, diz assim, ó, os filhos dos homens casaram com as filhas, os filhos de Deus casaram com os filhos dos homens. Está escrito Elohim, os filhos dos Elohim, os filhos dos juízes. Não eram os filhos de Deus casaram, os filhos dos juízes. Aqueles que tinham separado a sua casa com a palavra do Senhor, começaram a se envolver com aquelas pessoas que não queriam compromisso com Deus. Então não é os filhos de Deus, é os filhos daqueles que eram mais centrados. Vamos lá. Então, a palavra Elohim, ele tem o sentido de juiz, na Bíblia também. Mas Elohim aqui, é Sofetim. Sofetim
Sofetim significa juízes, não no sentido de julgar, mas de libertar. Ele é um libertador. Então, se nós fôssemos traduzir o nome do livro de Juízes, seria o livro dos libertadores. Porque toda vez que o povo de Israel abandonava o Senhor, eles caíam em prisões. Toda vez que eles afastavam-se do Senhor, eles atraíam os inimigos para eles. Por isso o princípio bíblico era: busca o Senhor, Israel, porque o Senhor é que te guarda, Ele é o teu guarda à tua direita. Quando o povo de Israel abandonava a palavra do Senhor, logo vinha os inimigos e tomavam conta da terra. Outras vezes os inimigos tomavam conta de tudo que era deles, e outras vezes os inimigos não só tomavam conta, como levavam eles para a terra deles, terra distante, para roubar mais ainda a esperança. Que quando você está na terra, você ainda pensa, essa terra pode voltar a ser minha. Mas quando o inimigo te leva cativo para uma outra terra, ele te afasta mais ainda a esperança de uma restituição. Quando o casamento está terminado, dentro de casa, debaixo do mesmo teto, tu pensa, uma hora Deus vai fazer um milagre. Mas quando o marido ou a esposa já termina, já vai embora e muda para longe, já começa a reconstruir uma vida, a esperança fica mais difícil. Quem está entendendo? Quando o homem se afasta de Deus, o inimigo ele entra na sua casa, na sua vida, na sua realidade e começa a ditar as regras. Então os livros, todas as vezes que Deus levanta o juiz para libertar o povo de Israel, o povo volta à adoração perfeita ao Senhor, e aí passa 2 capítulos, meio capítulo na Bíblia aparece assim: mas o povo de Israel voltou a fazer o que não agradava ao Senhor. Sempre começa assim. E aí vem uma opressão, seja dos midianitas, quando Gideão libertou, seja dos filisteus, quando foi com Sansão. No caso aqui de Sansão, o inimigo em potencial são os filisteus. Olha o que aconteceu. Os israelitas pecaram uma vez mais contra o Senhor Deus. E por esse motivo, ele permitiu que fossem por 40 anos escravos, estar 40 anos no domínio dos filisteus. Diga, 40 anos. 40 anos está relacionado a uma geração. A cada 40 anos há uma geração. Quem está entendendo? Vocês lembram de Dom Pedro I? Ele foi o primeiro rebelde, confesso, do Brasil. O pai dele mandou ele para cá para tomar conta das terras, que era uma colônia. E ele se rebelou contra o pai e disse: independência ou morte. Tomou as terras do pai, lutou contra o exército do pai, em 1822, não é isso? As margens do rio Ipiranga. Qual é o sujeito? Independência ou morte? As margens do rio Ipiranga é o sujeito, tá? Você está fazendo Enem? Vai fazer a prova lá do negócio? As margens é o sujeito e é só as margens. Ele diz: independência ou morte? Uau! Que lindo! Que maravilhoso! Conta comigo! Conta comigo! 40 anos, mais 40 anos. 80, mais 40 anos. 120, mais 40 anos. 1822, mais 160. 1984, que te lembra? A população brasileira, os jovens se rebelando contra os pais, contra as autoridades, pintando a cara, quebrando o pau, contra a ditadura, contra isso, porque fechou o ciclo de 4 gerações. O Brasil estava debaixo de uma legitimidade de rebelião de Dom Pedro I. Porque a Bíblia diz assim, ó: eu sou Deus misericordioso, que visito até 1000 gerações daqueles que me honram, mas amaldiçoo até a 4ª geração daqueles que me abandonam. Então, estava quebrando o princípio de 4 gerações de maldição.
Quando o diabo percebeu, a maldição está sendo quebrada pelo tempo da misericórdia de Deus. Temos que renovar essa maldição. Os jovens se levantaram contra o governo, contra a polícia, contra todo mundo, quebraram tudo. Ah, quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade. Com tanta liberdade, nunca morreu tanto jovem com tanta droga até hoje. Se você não consegue fazer uma leitura espiritual, a Bíblia diz, meu irmão, que a sabedoria consiste em você saber fazer a leitura de tempos, épocas e datas e acontecimentos. É saber fazer uma leitura. A sabedoria consiste em você ver como seu pai foi escravo, como sua mãe foi escrava, como que está andando o curso da sua vida, está indo igual, está sendo puxado para isso. E você resolver clamar pelo libertador na sua vida e fazer a diferença no meio da tua família. É uma leitura. Minha mãe casou, separou. Papai casou, separou. Titia casou, separou. Eu casei, meu casamento só viu uma confusão. Eita! Eu preciso clamar por um libertador. Empurrar com a barriga não é clamar por um libertador, é sustentar algo insustentável. Clamar por um libertador é se render ao Senhor e reconhecer, fazer uma leitura da sua própria existência. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 4. Contudo, receberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Olha para o teu irmão e fala, toma cuidado. Não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e nem comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha. Pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Olha que tremendo. O teu filho dará início ao processo de livramento. Deus não prometeu que o seu sonho é libertar o povo, não. Se Deus levanta um homem para dar processo ao início de libertação, é que ele conta com um substituto para dar uma libertação completa. Significa que ninguém é insubstituível. Significa que essa igreja não vai ser liberta, primeiro, claro que é no nome do Senhor Jesus, claro que é Jesus que liberta, claro que tudo vem dele. Deus usa homens igual usou Sansão. É claro que a libertação da cidade de Nova Iguaçu, ou do bairro da Grama, da igreja, de todas as famílias jamais, pode ser começado, o processo através da vida do apóstolo Davi Mouta. O início do processo da libertação, mas quem vai dar continuidade? Olha para o teu irmão e fala assim, olha para ele, que está do lado e fala assim, tu está entendendo? Você não esquenta não. Até às 9 da noite tu vai entender. A França ganhou a Copa do Mundo mesmo? Está com pressa de quê? Agora olha que tremendo. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, apóstolo, crente pode tomar vinho? Não pode. Claro que pode, ué. Crente pode fazer? Pode. Pode até ir para o inferno. É uma opção sua. Agora, deveria? Não. Irmãos, tudo você, apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, meu irmão. Tu não tem, ninguém aqui não tem robô, não. Pode, vai lá, mete o pé na jaca. É contigo mesmo. Fica procurando coisinha na Bíblia para saciar o seu mais baixo apetite. Fica, carnalzão. Fica. O homem, quando lhe quer intimidade com Deus, ele se separa completamente. Ele não fica na beira da margem do suficiente, não, irmão. O problema é o que o Deus olha a intenção do coração do homem. Você está entendendo?
crente pode usar uma saia desse tamanhozinho aqui? Fica indecente? Não. Nós não somos a igreja que usa saião nos pés. Não fica. Mas, poxa, tem que ser a margem do limite. Aquele ali está quase sendo reprovado. Irmão, bota um pouquinho maior, acabou. Bota a tua alma no lugar, olha pro teu irmão e fala, bota a tua alma no lugar. Se decide aqui dentro quem tu é. Tu é crente, tu não é, irmão. O problema não é a roupa, o problema é a inclinação da alma, você está entendendo? É a alma da pessoa. A alma da pessoa está evolúvel demais. Ela não rompeu no Senhor, ela não quer completamente o Senhor. Agora imagina só, uma pessoa quando ela quer completamente o Senhor, teve uma discípula uma vez da pastora Natália, lá em Caxias, que teve uma festa na igreja. E ela ficou a festa toda sentada, você lembra, amor? A festa toda, eu falei assim, amor, vai lá nela, conversa com ela, porque ela deve estar triste, estava jururu no canto, todo mundo em pé, lá andando, brincando, conversando, e ela lá atrás da mesa. A Natália foi conversar com ela. Ela estava arrependida, porque ela chegou em casa, na hora de sair para a festa da igreja, ela viu um vestido, na frente estava bonitinho, atrás estava um pouquinho curtinho aqui o negócio, né? Aí ela ficou, acho que não tem não. Acho que dá. Dá não. Ah, dá, eu tô. Acho que não dá não. Naquela guerra foi, quando chegou lá o Espírito Santo deu uma apertada, ficou a festa toda sentada. Porque se arrependeu, irmão, porque ela falou assim, meu Deus, não é pecado uma pessoa usar uma roupa mais despojada. Mas quando o Espírito Santo começa a incomodar, é porque ele quer te levar a um nível maior. Assim, pra que ficar nessa guerra na alma, cara? É tu, eu ou eu. Bota logo mais 4 dedos aí e resolve o problema. Libera a tua mente, fique em paz comigo. Pô. Esse decote, será que tá? Será que não tá? Será que tá? O problema, irmão, é uma coisa. Quando o homem decide por Deus e ele procura mergulhar no Senhor, ele abre mão dos desejos mais fúteis da alma e começa a romper a vontade do Senhor. Se ele comete um erro, uma falha, imerso na vontade do Senhor, o Senhor levanta ele. Mas quando uma pessoa, ela comete erros, irmãos, sabendo debaixo do arrependimento, não gera um arrependimento, sabe? O Espírito Santo está falando no ouvido dele, está falando, e assim mesmo ele resiste à voz do Espírito Santo e faz. Ele pode até se arrepender, mas o seu arrependimento gera uma morte muito mais profunda e muito mais dolorida. Imagine Deus olha para a mulher, para a mãe dele e diz assim, olha, o homem Manoá, a tua mulher vai ter um filho. Falou para a mulher, vai ter um filho. Vocês são velhos, não tem filho nenhum, vão ter. A partir de agora tu não toma vinho. Esse homem, se você tem um costume, se você está vivendo no meio de um povo que vive de qualquer jeito, fala o seguinte, por quê? Não por você, sabe por quê? Tenha consideração pelo menos pelo projeto de Deus na sua descendência. Porque se o vinho estiver na sua corrente sanguínea, vai passar pelo cordão umbilical, e o menino já deixar de ser separado no ventre por negligência sua. Ele não pode tomar vinho nem no teu ventre. Irmãos, isso é tão importante que tem mãe tão inconsequente que bebe, toma refrigerante, bebe cerveja, fuma na gravidez, são inconsequentes. Uma mulher dessa não ama nem o seu filho, não sei o que ama. Perdoa, tá? Se você é uma mãe dessa. Tem tempo de se arrepender também. A apóstola foi... De filho a gente entende, irmão. A gente tem 5. Tá? Alguém tem mais que eu aqui? Pode levantar a mão. Ah. Então tá bom. Escuta. Entenda o seguinte, e aí a gente curioso querendo ver, né, se era menino, se era menina, e aí estava sempre de perninha fechada, o médico falou assim, olha, você sempre vem aqui, 2 vezes que você vem, e a criança está com a perna fechada, vai ali embaixo, compra uma bala de maçã verde, e toma, e come.
Natália comeu uma balinha de maçã verde. 5 minutos depois, a criança estava se revirando no ventre, assim, porque é azedo. A criança, o médico falou assim, olha como que ela está. A criança aberta, abrindo, fechando a perna, tudo. Uma balinha de maçã verde. Imagina, irmão, cachaça, bebida, tu tomando que a criança não fica dentro da barriga. Olha que miséria. Você que toma refrigerante. Na gravidez. Não seja inconsequente, porque essa criança que está no ventre não é sua. Grávida que toma refrigerante e fica conversando no culto ainda. Escuta. A criança que está no seu ventre não é sua, é do Senhor. Desde o ventre até o que tu come, Deus vai cobrar de você. E aí ele diz assim, não toma vinho, não toma nada. Essa criança não vai cortar o cabelo dela porque ela é nazireu, separada ao Senhor. Vai ser um sinal, era um sinal profético judaico naquela época. Aquela criança foi consagrada como nazireu. Separado desde o ventre. Eles entregam uma oferta, o anjo sobe e recebe pela fumaça. Aparece para eles algo sobrenatural, tremendo da parte de Deus. O poder de Deus agindo na vida dele. E quando aquele homem cresce, é um homem totalmente inconsequente. Meu Deus! Agora olha só que tremendo. Tem uma passagem bíblica, tem algumas passagens bíblicas, irmãos, que eu vou falar para você, eu não compreendo, eu aceito. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu luto, irmão. Eu passo a vida inteira orando, pedindo a Deus para me revelar aquela mensagem. Enquanto isso eu vou obedecendo. Enquanto eu não compreendo, eu vou obedecendo. Mas eu falo, Senhor, me mostra qual o sentido disso. Porque Sansão se apaixonou por uma mulher do povo que ele tinha que matar. E ele foi separado desde o ventre. E a mãe falou, meu filho, não tem nenhuma mulher no meio do teu povo que você possa casar, tem que ser aquela lá. E aí Sansão tem, e foi. E a passagem bíblica diz assim, ó, e isso procedeu da vontade de Deus. Meu Deus do céu. Como assim da vontade de Deus? Era da vontade de Deus? Aí, então vem a revelação bíblica. Era da vontade de Deus que Sansão casasse com uma mulher filistia e acontecesse aquilo tudo? Não. A interpretação bíblica é, essas coisas aconteceram, mas está tudo debaixo do governo de Deus, porque é da vontade de Deus destruir aquele povo. Quando nós fazemos a nossa parte e nos separamos para gerar filhos libertadores, olha para o teu irmão e fala, você tem que gerar um libertador. Mesmo que ele erre, a libertação vai ser efetuada. Deus trata com ele depois, mas o propósito vai ser concluído. Porque o propósito é maior do que aquele que foi chamado para cumprir o propósito. Olha, dá uma salva de palmas para o Senhor. É por isso que existem pastores, eu posso me incluir, irmãos, porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, tomara que não caia. Ora, cuidado, não é isso? Mas é por isso que existem pastores que pecam, cometem pecado e continuam a igreja crescendo, continua fluindo, continua dando tudo certo. Ele pensa, eu estou legal com Deus, está dando tudo certo. Está dando tudo certo porque o propósito é maior do que aquele que foi chamado para cumprir o propósito. Na hora certa, o Senhor trata com aquele que errou. Mas o propósito vai continuar, porque o povo precisa ser alimentado, o povo precisa ser liberto. Esse que é a falta de discernimento de líderes. Deus cobra do líder. Olha para o teu irmão e fala, Deus cobra. Mas o povo não vai ser prejudicado pelo erro do líder. Porque Deus cobra do líder. Mas ele traz a provisão e a libertação. Então o homem, ele vai ser nazireu, ele não vai de maneira alguma provar vinho, nem do ventre. Ele não vai tocar em morto e nem vai cortar o cabelo. Um homem totalmente louco, inconsequente, aqueles garotos irresponsáveis. Você viu aquelas pessoas que desde nova Deus dá unção, tanta unção para ele, e ele só usa unção para pecar? Você viu pessoas que sobem no altar, irmãos, em muitos lugares, o cara toca e todo mundo cai de joelhos chorando de tanta unção,
Mas ao mesmo tempo ele pega a filha da irmãzinha da igreja, ele sai, ele peca, ele conta um monte de palavrão, ele é almático, ele é doente de alma. E aí mas ele sobe para tocar, ele toca, tum, todo mundo... Meu Deus, que unção que esse jovem tem. Sansão era assim, ele usava unção para pegar a mulher. A verdade é essa. Ele usava unção para se prostituir. Quando você vê num filme, né, Sansão fortão, cheio de músculo e tal, Hollywood desenhou Sansão desse jeito. Eu não acredito em Sansão desse jeito. Eu acredito que Sansão era muito magrelinho, muito baixinho, magrelinho, mas feinho. Porque a força dele vinha do Espírito de Deus, não vinha dos músculos dele. Então o que leva uma pessoa a pensar que as mulheres da terra toda estão de olho nele? Fake dói. Você reparou aquela pessoa que está no mundo, está 3 anos, irmão, encalhado. Seja mulher, seja homem, não arruma ninguém. Está sofrendo. Está cantando aquela música, está sofrendo. Aí vem pro altar, começa a ser líder de célula, Deus começa a derramar unção, o bicho fica bonito, já reparou? Se for ungido pastor, então, 12, olha, fica bonito, o bicho fica bonito. Ele anda na rua, a mulher da rua, tudo olha para ele. Eu assim, nossa, ele, rapaz. Eu vou te falar um negócio. Vinícius, levanta aí. Um testemunho rápido aqui, lá de Caxias. Teve um amigo do Vinícius, parente do Vinícius, que nós colocamos no encontro, lembra? O cara passou pelo encontro. Ele recebeu unção ou não recebeu? Quando ele voltou do encontro, ele pegou 3 mulheres na mesma semana. Ele disse, rapaz, depois que eu voltei desse encontro, eu estou num brilho. Eu não pegava ninguém, cara. Não sei o que aconteceu comigo nesse encontro, cara. Eu passo na rua, a mulher não me resiste. É ou não é, Vinícius? Tô exagerando, filho? Mentir, pastor, não pode mentir. Mas foi primo dele. Tomara que não esteja assistindo. Ou se assistir, que estão me vergonha na cara. O cara ficou lindo, irmão. Mas é claro. Tá ungido. Recebeu uma unção. A unção atrai demônio. Você está entendendo? O cara era feio, irmão. Casado com uma mulher bonita. Quantos homens feios que tu conhece casado com mulher bonita? Eu falei assim. A tua mulher não pode levantar a mão, não. Sabe? A mulher suporta. A mulher está contigo por causa porque te ama, né? Não é isso? É verdade. E aí quando... A maior frustração, irmão. Oh, meu Deus, tem que voltar para o título da mensagem. Eu vou falar. A maior frustração da mulher não é ser traída, não, irmão. Quando ela é traída, ela olha, ela fala assim, fui traída, que decepção. Mas quando ela olha a giringunça que você traiu ela, tu fala, que desgraça, eu vou me matar. Quer se matar porque foi traída? Não, tem que ver a mulher que ele me traiu. Essa é a pior. Porque tem uma mulher limpinha, cheirosinha, bonitinha dentro de casa, e o cara arruma cada mulher com um joelhão desse tamanho, a canela parecendo de imundo, e aí tu olha e fala assim, meu Deus do céu, não merecia isso. O que? Me trair? Não, com ela não. É o diabo cegando, olha. Agora cutuca e fala assim, varão, cutuca teu marido e fala assim, varão. O diabo cega. Cuidado. Olha minha mulher me filmando já. Calma, amor, não existe ninguém mais linda que você. É verdade, irmão. Sabe por quê? O diabo, ele quer nos expor ao ridículo. Não tem nada contra a mulher feia, não, irmão. Deus faz tudo certinho. Ele sempre dá um chinelo torto para um pé aleijado. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Tu nunca vai ver ninguém sozinho. Deus prepara. A questão não é essa. A questão é que o diabo quer tornar a pessoa, levar a pessoa ao ridículo e envergonhar. Então o Sansão, ele poderia, a unção que estava na vida dele era para manifestar um propósito. Não era para ele usar a unção para uma carnalidade. Por quê?
que Deus não retirou a unção dele logo no momento que ele pecou, após? Logo na primeira vez que ele pecou. Porque a unção é para atingir um propósito, irmão. É por isso que tem pessoas que têm unção mesmo em pecado. Deus deu uma unção para atingir um propósito. Agora olha só que homem perturbado. Ele vai no meio do caminho, ele olha... Que é isso, mano? Minha mulher me ama demais, cara. Calma, mulher, tu ligou. Escuta. Ontem eu estava pregando numa igreja. Você que está pela internet, me desculpa, perdoa. Alô, amigos da internet. Me desculpa. Estou pregando para minhas ovelhas. E aí a gente acabou de pregar e estavam os pastores reunidos ali naquela salinha do lanche, né? A parte mais esperada do culto é depois do culto, né? Quando a gente vai pregar fora, né? E aí tem aquela pizza, tem não sei mais o que, um monte de coisa, né? E aí tá lá, aí entrou o pessoal que estava com a gente na igreja, já chegou já devorando tudo. Aí quando eles largaram a metade, chegou um pessoal que era convidado da outra igreja. Eu falei assim, gente, o que o devorador largou, a lagosta pegou, a Bíblia diz. Um larga, o outro pega, não é isso que diz a Bíblia? Olha só, aí tô lá, aí a apóstola falou assim, eu quero agradecer, agarrou um pigarro, um catarrinho aqui na garganta dela, aí eu, sai em nome de Jesus. Rapidinho ela falou, pastor, eu queria agradecer. Irmão, eu não sei se é catarro, se é capeta, eu repreendo logo. Sai em nome de Jesus. O pastor falou, que autoridade. Uma salva de palmas. É isso aí. Que autoridade. Falei, comigo é assim. Quando eu acabei de expulsar, ainda falei assim, viu pastor, comigo é assim. Agora imagina só. Ele matou um leão. A Bíblia diz que ele rasgou o leão. Imagina a força que Deus deu a esse homem. Ele pegou o leão pela boca, irmão. Ele rasgou o leão. O leão ficou lá morto. Passou uns dias, ele foi lá na casa conhecer a mulher lá na Filistia e tudo mais. Quando ele está voltando no caminho, ele olha aquele leão morto. E dentro do leão tinha uma colmeia de abelha. E ele pega aquela colmeia e ele come um pouco daquele mel. Logo depois, na sua festa de casamento, ele propõe um enigma. E ele diz, eu quero propor um enigma, quem acertar esse enigma vai ganhar 20 peças de roupa, não sei quantas de prata, não sei o que lá. Os parentes da mulher. Ele diz, do forte saiu doçura, da doçura não sei o que lá. E foi falando do que aconteceu com o leão. Coisa que só ele sabia, irmão, não é um enigma, é impossível. Ele estava falando do leão, do que é forte, saiu doçura e tal. E aí, os parentes da mulher, que era a Filistia, da Filistia, ficou pressionando ela. Fala pra gente qual é o enigma. E ela, não sei, ele não me contou. Vai lá e convence ele. Então a mulher dele ficou no ouvido dele uma semana convencendo. Ela foi e falou. Ele foi e falou pra ela. E ela foi e falou pros parentes. No dia da festa, ela foi, os inimigos dele declararam o enigma. Ele falou, vocês pleitearam com a minha ovelha, ele disse. Vocês flertaram com a minha ovelha. Vocês forçaram ela a me influenciar. E vocês também fizeram isso contra mim. Armaram isso contra mim. Agora olha só que interessante. Um homem que tem uma unção para destruir o povo, faz amizade com o povo que ele era para ser inimigo, para cumprir o propósito. Ele conta o segredo para a mulher, depois ainda bota a culpa nos outros. A culpa é dele, não era para ter contado para ninguém. Quando Dalila, aí ele vem, irmãos, e começa, né? Se revolta, arranca o portão da cidade, pega 300 daquelas, a Bíblia diz que ele pega 300 raposas, taca fogo no rabo da raposa.
e solta as raposas no meio do milharal dos filisteus para tacar fogo. Eu já vi um pastor pregando assim, irmão, Deus quer dar a vitória, tem que ter fogo no rabo. Agora tu viu uma coisa dessa? O cara pegou essa parte da Bíblia, que Sansão tacou fogo no rabo das raposas e disse, para ter vitória tem que ter fogo no rabo. Quem tem fogo no rabo aí, irmão? Olha só, irmão. Olha pro teu irmão e fala, faz teologia, irmão. Para tu não ter um pastor que vai mandar ter fogo no rabo. A verdade é essa, é esse o nível, é daí para lá. Quando as pessoas leem uma passagem na Bíblia e saem pregando, mas isso aconteceu. Não é piada não. Então, Sansão tacou fogo e fez aquilo tudo, arrancou o portão nas costas do portão da cidade, levou para o alto da montanha, gastar energia à toa. Para que arrancar o portão e carregar até no alto da montanha? Mostrar o quanto está revoltado. O homem não tem que se revoltar contra as pessoas que estão lhe atacando. O homem tem que se revoltar contra si mesmo, por não conseguir se controlar e não cumprir o propósito do qual ele foi chamado. Irmão, pelo amor de Deus, sempre a culpa da pessoa que erra. Nunca está nela, sempre está na outra pessoa, mas também tu me condicionou o erro, também tu me semeou aquilo, também. Outro dia eu vi um cara contando o seguinte, eu vou falar, irmão. Posso falar, meu mozão? Vou falar. O cara chegou contando na televisão assim, fui numa festa, me convidaram numa festa, cheguei lá e encontrei minha ex-mulher. 2 anos separado, eu voltei a encontrar ela. Aí, e aí, como é que foi? Cheguei pra ela, a mulher tinha me traído. E aí eu larguei ela. Cheguei pra ela, falei, era pra gente estar 2 anos separados, pra gente estar junto. A mulher falou pra ele, a culpa é tua. Ele falou, por quê? Se você não tivesse descoberto, a gente estava junto até hoje. Sabe, irmão? A culpa é tua. Quem mandou tu descobrir? O problema foi teu. Se você não tivesse descoberto, a gente estava junto até hoje, estava numa boa, mas tu quis cismar de descobrir. Então, a pessoa que erra, ela sempre vai arrumar um jeito, irmão, de botar a culpa em cima de alguém. A verdade é que você tem que parar e olhar para você e falar assim, e aí, amigo? O errado é quem? O povo vai ser liberto. O propósito vai ser cumprido. Mas e aí? E a tua vida depois que esse vendaval passar? Depois que tudo acontecer? Libertador, Deus levanta outro. Deus levantou Jefité, que era filho de prostituta. Deus levantou Raabe, que era prostituta. Deus levantou tantas pessoas. Deus não levanta ricos somente, não. Levantou homens ricos também, como José de Arimateia. Mas Deus usa a pessoa quando está disponível a refazer suas rotas. Não importa, irmão, tu foi separado desde o ventre. Errou, se refaça. Agora eu vou errar e vou me aprofundar num erro chamando outro erro. Você sabe que o nome Sansão significa sol pequeno. E o nome Dalila é noite em hebraico. Se você chegar lá em Israel, você vai falar Laila Tov. Laila Tov é boa noite. Olha para o teu irmão e fala Laila Tov. Laila Tov é boa noite. Natural, tu vai chegar Laila Tov. Dalaila é noite. Sansão é sol. Agora responde comigo, o sol combina com a noite? O homem não tem percepção de nada. Que menino bonito. Que é teu pai. Deve ter puxado teu pai. E aí, imagina um homem não percebe. Opa, qual é o teu nome? Prazer, Dalila. Dalila, eu sou sol, ela é trevas, né? Obrigado, dona Noite, eu tô saindo fora. Não! As pessoas não têm perceptual, não começam a analisar a sua história, não conseguem ter uma ideia qual é a proximidade. E a Bíblia diz que Dalila é uma mulher muito bonita e tudo mais e tal. Aí o cara pensa, não, eu sou o cara, né? Isso é normal para mim, né? É normal. O diabo quer disseminar, o diabo quer diluir o teu chamado. Perdão, quer diluir. Quer te enganar.
Se Deus te deu uma unção, é para cumprir um propósito. Deus, irmão, Ele levanta homens como nós. Seres humanos. Deus quer trabalhar com o homem no nível do arrependimento. Não existe nenhum homem tão bom, mas tão bom, ao ponto de impressionar a Deus. Não consegue. Deus disse, eu tenho para mim, as suas obras são como os trapos de imundície. Trapo de imundície era um pano que eles se limpavam no deserto, não tinha papel higiênico. Todo mundo usava o mesmo pano. Era chamado trapo de imundície. Um usava, o outro usava, só separava as folhas, né? Que era folheado, era uma costura de vários paninhos, um separava o que um fazia, o que o outro fazia. O nome daquilo ali era trapo de imundície. E aí Deus disse, as suas obras de justiça para mim, são para mim como trapo de imundície. Não adianta, eu sou aquilo outro. O que a religião oferece? Para ser santo no Islã, a mulher tem que andar com o rosto coberto. Então, se elas estiverem certas, vocês estão dentro d'água, né? Para o judeu racídico, para o judeu ortodoxo, não basta ser judeu religioso. Para os racídicos, eles andam de preto, por quê? Eles estão anulando a sua vida. O preto tira toda a formosura, tira toda a curva do corpo. O preto anula todo o seu brilho, você fica opaco para que Deus glorifique, a santidade dele seja a coisa mais evidente na sua vida. Por isso que eles andam todos de preto. Ou seja, eles querem dizer, só é santo de verdade quem anda de preto igual a gente e anula toda a nossa vida, tudo do que essas pessoas. Uma pessoa que usa, me perdoa, um roupão até em cima, ela não vai falar para ninguém. Mas ela, claro que ela se sente mais santa que uma pessoa que usa uma calça jeans. Qual é o padrão de santidade? Como que um homem pode agradar a Deus? A minha irmã era uma mulher de Deus, irmão, que ela orava, as pessoas eram curadas. A minha irmã orou para uma mulher no salão de beleza, a mulher foi curada. Deus fez um milagre, a dona do salão aceitou Jesus, fazendo um milagre. Tinha uma mulher lá com uma roupona, lá com um saião lá, olhou e falou assim, irmã, vejo que Deus manda te dizer que Ele te usa, mas se você tirar essa maquiagem, Ele vai te usar muito mais. Por que não usou ela então? Ela não estava ali? Entendi. Ela é usada por Deus só para apontar quem usa maquiagem. Ela não é usada por Deus para fazer cura e para ganhar ninguém para Jesus. Qual é o padrão de santidade? Aonde? O que Deus quer de nós? Chegou um momento, irmão, na história da igreja, que o povo começou a dizer, quando eu era criança, tinha isso. Falavam-se muito disso quando ia fazer sermão de batismo. Na sua caminhada cristã, nunca pergunte por que Deus, mas sim para que Deus. Porque quando você fala por que Deus, você está questionando a vontade soberana de Deus. Mas quando você diz para que Deus, isso tudo você está se submetendo à vontade soberana de Deus. Então Jesus foi o mais carnal de todos, né? Porque na cruz ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ser gente não é pecado. Durante muito tempo, a visão dos epicureus, os homens fortes não mostram fraqueza. Essa cultura greco-romana que entrou no meio da igreja, que os mais crentes são aqueles que se mostram mais imponentes. Nós vivemos uma época tão triunfalista no meio da igreja, que um crente sofrer é porque está em pecado. Vivemos uma época de que falar, ai, está doendo, é sinal de fraqueza. Criamos mega ultra power, heróis, falsos heróis da fé. Deus escreve na Bíblia ali os heróis da fé e começa a falar dos heróis da fé, das suas falhas. Abraão foi justificado pela fé, mas era isso, era fraco, era isso. E começa a falar de homens que foram chamados de heróis da fé, mas que não valiam nada e Deus recuperou eles.
Ele bota uma lista de heróis fracassados. Sabe para quê? Para nós não nos sentirmos menores do que eles. O que torna Deus mais impressionante para mim, o que torna Deus mais interessante para mim, é o desejo de um Deus todo-poderoso querer se tornar homem e ser como eu e você. Enquanto os homens fazem de tudo para ser Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Se eu tirar essa gravata, eu vou ser menos pastor? Tá amarrado. Prega! Liberta alguém agora! A gravata não está pregando. Gravata não prega. O que prega é testemunho. É santidade. É entrega. É arrependimento. Escute. Deus nos chama para ser gente. Deus, Ele quer usar gente. Deus não quer usar pessoas que têm uma falsa divindade. Que as pessoas olhem para você. Uau! Eu olho para esse homem, parece um arcanjo, um querubim. Olha, ele é impressionante. Eu acho que eu nunca vou conseguir ser tão crente quanto ela, ou quanto ele. Se Jesus disse, os discípulos falaram assim para ele: Senhor, podemos tomar do cálice que o Senhor vai tomar? Jesus disse, sim, podem sim. Jesus disse para os discípulos, vocês farão obras maiores do que a minha, porque eu vou para o Pai, vou morrer e ressuscitar com 33 anos de idade. Alguns de vocês aqui, vão viver até 80 anos, vão ter que fazer coisas maiores do que eu ainda, né? E aí tem pessoas estipulando um padrão tão alto, mas tão alto de santidade, mas tão alto, que as ovelhas se sentem tão miseráveis perto dele, que fica até com medo de ir para a igreja. Se Deus precisa, dentro do Evangelho, Ele precisa levantar gente, porque gente restaura gente. É nas suas fraquezas que tu é forte, que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Não é porque você vai permanecer na fraqueza o resto da vida, não. Mas é porque você vai poder olhar para a pessoa, depois de ter chorado tanto com um casamento ruim, do tanto desemprego, passou fome, passou tanta luta, você vai poder olhar para uma outra pessoa que é gente igual você e falar assim, olha, eu venci, Deus me deu força, Deus vai fazer contigo também. Agora imagine uma pessoa que passou a imagem de, olha meu Deus, eu nunca errei, e olhar para aquela pessoa e dizer, você pode ser, você consegue, porque isso? Aí a pessoa fala assim, não, eu nunca vou conseguir ser, eu não sou tão forte igual fulano. Eu sou muito fraco. E aí Deus coloca Sansão na lista dos heróis da fé. O homem que pecou, o homem que perdeu o propósito não simplesmente quando casou com uma filisteia ou quando flertou com uma mulher da noite. Mas um homem que brincou com o seu relacionamento com Deus. Um homem que Deus deu um segredo para ele. Ele ficou brincando. Escute, o diabo, ele quer ler sinais que você dá. Ninguém cai da hora para outra. Ninguém cai de uma hora para outra. A pessoa que está caindo, ela dá sinais que está caindo. Ninguém chega ali e cai direto com a mulher no motel, com uma Dalila da noite, uma mulher da noite. Primeiro, para tu cair com uma mulher da noite, tu tem que andar na noite. Vou só ali tomar uma Coca-Cola para espairecer a cabeça, 2 horas da manhã naquele pagode, mas não vou beber nada. Só vou ficar ali de bobeira, só para espairecer a cabeça. Mas não. Tem nada a ver, não. Você está entendendo? A pessoa começa a se expor, brincadeirinha indecente com a mulher no trabalho, a mulher fala, tapinha, sei lá, se posta como crente, olha pro teu irmão, se posta como crente. Aonde com uma mulher no trabalho, uma mulher que não é minha esposa, que não é qualquer pessoa, eu vou dar intimidade, nem ovelha minha brinca assim comigo, de dar tapinha em mim, fica, que história é essa? É porque ela é muito minha amiga, que história é essa?
Aquela prima sua que quer mostrar que é quase irmã, que vem e pula em cima do teu colo. Manda essa pomba gira girar pro outro lado. Toma vergonha na cara dela, essa maldita. Tá destruindo teu casamento e o bocão fica assim, ó. É minha prima criada comigo na infância. E tá destruindo teu casamento. Bota ela no lugar dela. Dá uma salva de palmas só as mulheres aí. Uma vergonha na cara. Mas sabe o que é isso? É homem com falta de postura. Aquela prima sem vergonha. Bota a mão na testa e diz, para a palhaçada. Mas eu vou perder minha prima. Irmão, é melhor perder tua prima do que perder teu casamento. Mas não se posta. Não tem postura de crente. Se alguma ovelha aqui chegar para mim, me perdoa. Pode falar a verdade. Se coloca de pé agora e pergunte qual foi o dia que eu dei liberdade para você brincar comigo, de ficar tocando, de ficar não sei o que lá de gracinha comigo. Qualquer uma aqui, levanta agora, pode falar. Olha pro teu irmão e fala, seja crente. O problema é que o diabo, ele sonda uma pessoa. Irmãos, eu não estou querendo nascer aqui, o pastor Davi. Reconheça a minha fraqueza, por isso que eu não deixo. Quem está entendendo? A Bíblia diz que eu tenho que orar, mas eu tenho que vigiar também. Jesus, ele levanta aquele que está caído e dá oportunidade. Jesus, ele, em momento nenhum, ele acusa ou condena uma pessoa que está caída. Ele quer colocar a pessoa de pé e ajudar. Ele entende, ele é um resgatador de ser humano. Por isso ele veio como ser humano, para resgatar o ser humano como ser humano. E tem crente que quer resgatar seres humanos, se passando por deuses tão santos, num nível de santidade tão grande, de impressionismo tão grande. Quanto mais gente você for, mais gente você vai ganhar para Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Escute. Primeiro erro dele, que denunciou o erro dele. Ele não tinha que casar com mulher estrangeira, tudo bem. Ele não tinha que beber. Ele estava numa festa, tu acha que ele não bebeu? Segundo, ele não podia tocar em morto, e ele comeu mel de dentro de um morto. Ele não podia tocar em nada morto, ele tocou no leão morto. Ele foi quebrando princípio atrás de princípio. Todo mundo que cai, ele nunca cai de uma vez, ele vai quebrando um princípio. Primeiro ele para de ser dizimista, Deus sabe todas as coisas, né? Vou entregar o dízimo hoje não. É um princípio sem nada a ver. Daqui a pouco ele olha para lá, não tem nada a ver? Não tem nada a ver? Ele vai quebrando o princípio, e o diabo que está no reino do Espírito só vai percebendo, esse aí eu vou pegar ele lá na esquina. Não é no dia da queda. O diabo não é louco de chegar e querer derrubar um crente que está intacto na presença do Senhor. Ele é igual aqueles tubarões que só pega aquele que está ferido na água e o sangue já está em volta dele. É igual aquele leão que vai atacar a manada, que ele só mira naquele que está doente, que está mancando, ele vai direto naquele que está... Ele não dá viagem perdida. Ele já fica sondando a tua vida para ver tuas fraquezas. Já quebrou um princípio, já quebrou outro, não se arrependeu, brigou com a mulher e nem se arrependeu. O Espírito Santo está falando com ele, ele não está ouvindo. Esse aí já está meio desnorteado, é esse aí que eu vou atacar. Não é assim. Não é uma Dalila que te tira do foco do nada. Primeiro tu toca num morto, quebra princípio, depois fica brincando com aquilo, com a intimidade. Sabe o que é intimidade com Deus? Deus te manda entrar pro quarto para tu ter intimidade com Ele, e o diabo fica, liga o Face, entra lá, vê como é que tá a vida da tua ex-namorada. Tá casada, mas vê lá, vê se ela tá gorda, vê se ela tá magra. Irmão, deixa ela pra lá. Olha pro teu irmão e já fala, Deus. Acabou, irmão, deixa pra lá. Só quero ver como é que tá.
Aí essas pessoas expõem as suas almas. E o diabo só fica sondando para dar o ataque. Aí coloca uma Dalila na frente. Ai, Sansão, fala pra mim. O quê? Qual é o teu segredo? Se você prender meu cabelo no TA... Filisteus, olha os filisteus, Sansão. Tum, quebrou, você mentiu pra mim. Você não me ama. Se você me amasse, você largava tua mulher para ficar comigo. Não me ama. Eu te amo, mas não é bem assim, cara. Eu tenho um filho, não me ama nada. Não é assim que a pomba gira age? Tá ligado, irmão? Não me ama nada. Até chora. Sansão, me conta. Me conta o segredo. Fala pra mim. Tá bom, se você me amarrar com cordas novas, certamente a minha força vai embora. Ela amarra ele com a corda nova. Sansão, tá dormindo os filisteus. Ele rebenta a corda, a Bíblia diz como se fosse um barbante. De novo, você mentiu pra mim. Você não me ama. Toda mulher que quer arrancar uma coisa do homem. Uma mulher tem a capacidade de influenciar o homem a crescer, a avançar. E eu acredito que um homem tem que compartilhar os seus sonhos, os seus sonhos com a sua esposa. Amém? Eu acredito. Mas se uma mulher quiser usar a sua influência de forma maligna, ela derruba o homem porque a mulher tem o poder da manipulação. Quando uma mulher ela é manipuladora e ela tenta 3 vezes. Ela diz assim, a primeira vez ela diz... Ai, amor, você me ama, faz pra mim. O homem fala, não vou não, tô sem dinheiro agora. Aí, segundo, ela diz, tu não me amas, se tu me amasse, tu faria. Olha como que mudou. Aí o homem diz, não vou, tô sem dinheiro. A terceira oportunidade dela que ela diz, seu desgraçado, se fosse pras galinhas, tu dava. Aí o homem que não gosta de briga, puxa o dinheiro e dá. Os irmãos agora vão falar assim, fala a Deus. Não está expondo a tua irmã, tua esposa não, irmão. Você está obedecendo só o seu pastor. Ela tenta com carinho, ela não consegue, ela fala mais grosso. Por quê? Porque não pode. Por que não pode? O dinheiro não é nosso também? Quer dizer então que o dinheiro é teu. Tu trabalha, mas é só teu. Então o que eu faço aqui, trabalho igual uma doida, não sei o que lá, aquilo outro, é minha unha, não sei o que lá, né? Aí o marido, não amor, eu tenho que pagar não sei o que, esse mês não dá. Aí a terceira vez ela já começa a gritar, o marido falou, opa, vou dar. Então ela tenta de 3 formas. Agora quando uma mulher é inteligente e sábia, ela ora, jejua para o marido ser transformado, que o homem transformado atende a necessidade da esposa. Quem entendeu isso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Com perturbação ninguém ganha nada. Com perturbação, irmão, você só consegue, sabe o quê? Problema, divórcio, confusão. E aí Dalila conseguiu, cortou o cabelo. A primeira coisa, o diabo, ele identifica quando você está sendo sincero com ele. Olha que tremendo, irmãos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a Sansão estava querendo enganar um espírito. Você está entendendo? Olha como que chega o ponto. E quando o diabo percebeu que Sansão estava sendo verdadeiro com ele, dessa vez os filisteus vieram com tudo. Não só ela falou, os filisteus estão vindo. Agora ele falou assim, ó, agora eu senti que ele falou a verdade. Pode ir que agora ele falou a verdade. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, agora tu pode ir que eu já destruí aquele casamento. Agora eu tenho certeza, eu já destruí, pode ir. Deus está falando, hein? Primeira coisa que o diabo faz com uma pessoa que perde o propósito, ele pega e vaza e fura os 2 olhos de Sansão. Porque aquele que não valoriza a unção perde a visão. Aquele que não sabe a unção, para que serve a unção que Deus colocou na sua vida, tu não merece nem enxergar. Porque tu não tem direcionamento, tu não tem caminho, tu não tem norte.
Primeira coisa que os inimigos fazem com Sansão é pegar ele e colocar ele como zombaria, objeto de zombaria, porque Sansão matou 1000 filisteus só com a queixada de jumento. Sansão matava, era o terror dos filisteus. Quando os filisteus pegaram ele, jogaram ele ali, e ele ficou o restante da sua vida girando um moinho. A Bíblia diz que botaram ele e os inimigos girando um moinho, e as pessoas que passavam zombavam dele e falavam cego e girando um moinho. E as pessoas diziam assim: não era esse aquele homem que aterrorizava o nosso povo? O homem, quando não entende o que ele foi chamado, ele perde a visão, anda em círculo o resto da vida e vira instrumento de zombaria do diabo. Agora olha para o teu irmão e fala: Deus é misericordioso. Diga para o outro que está dizendo assim: graças a Deus que Sansão existiu. Eu vou ser mais ousado agora. Diga: graças a Deus que Sansão errou. Agora você entende por que Deus disse para Sansão, disse para a família de Sansão, ou está escrito na Bíblia: esse erro dele é para minha vontade. Sabe por quê? Porque hoje os erros de Sansão não vai nos inspirar a errar mais, mas nos mostra que o ser humano, mesmo sendo ser humano errado, em algum momento da sua vida, quando você se arrepende, Deus pode te colocar no livro da vida como um herói. A Bíblia diz que Sansão se arrependeu piamente e ele disse para Deus assim: Senhor, meus inimigos vão zombar mais ainda de mim. Me devolve a força mais uma vez para que eu possa cumprir o propósito. Devolva a minha força mais uma vez para que eu possa me vingar deles. E a Bíblia diz que os inimigos colocaram Sansão num anfiteatro para mais de 20.000 poucas pessoas. E todos estavam reunidos ali e botaram Sansão entre duas pilastras. E ele falou: Senhor, me devolve a minha força. E ele derrubou aquelas pilastras e a pilastra caiu sobre ele. A Bíblia diz: Sansão matou mais homens com a sua morte do que em toda a sua vida. Ele se arrependeu com arrependimento de morrer para cumprir um propósito. Sansão entrou no livro. Sansão entrou no livro como herói da fé, não por tudo que ele fez durante a sua vida, mas pelo que ele fez no dia da sua morte. Existem pessoas que vão querer premeditar, dizendo assim: então eu vou viver em pecado a vida toda e no último dia da minha vida eu peço perdão e vou para o céu. Se você tiver a oportunidade de ser preso entre duas pilastras, mas de repente você nem pode ver o dia que a sua morte vai chegar. Tive 2 amigos de infância essa semana não, um no início do ano e um essa semana. 2 amigos de infância, que tem a faixa etária minha. Os 2 morreram de ataque do coração, dormindo. Imagina o cara ter um pesadelo de madrugada tão grande e morrer dormindo. Eu acredito que possa ser um pesadelo que ele morre dormindo. Um susto tão grande num pesadelo, ele dorme. Eu acredito que possa ser assim, provocado, começar por isso. Tu não sabe nem se tu vai amanhecer vivo, então tu não pode premeditar o seu futuro. Senão a zombaria vai ser maior ainda. Ministério de Louvor pode vir. Agora o que é tremendo, quando um homem se arrepende. Agora escute, você que Deus te deu unção. Deus te deu unção para ganhar uma multidão. Deus te deu unção para guerrear as guerras deles. Deus te deu unção e te escolheu desde o ventre da tua mãe para cumprir o propósito. Se você usar a unção de forma maligna e andar igual um cego girando um moinho, tem forma de arrependimento para você. Mas tem que ser uma entrega total, igual a de Sansão. Está disposto? Saber que tu vai derrubar uma muralha, mas que vai cair placas de concreto em cima de você e você vai morrer esmagado. Até o último momento da sua vida, Deus perdoou ele, santificou ele. Deus salvou Sansão, porque o arrependimento foi um arrependimento de morte. O que Jesus quer hoje de cada um de nós
Não interessa a vida que você levou. Não interessa o pecado que você cometeu. O caminho que te levou. O que tem te colocado nessa roda de zombaria. A sua vida nunca anda. A tua vida só anda assim, ó, em círculo. Cego andando em círculo. Eu sei que você está se sentindo assim. A tua vida financeira não muda nunca. A tua vida familiar não muda nunca. Teu casamento não muda nunca. Nada na tua vida muda. Nada na tua vida muda. Entenda. Guarda a tua intimidade. Se Deus te chama para dentro do quarto para ter intimidade, é para tu guardar o teu segredo com Ele. Para ter um relacionamento com Ele. Não é para ficar expondo a tua intimidade para pombagira. Para espírito maligno que quer te destruir, não. Igual Sansão fez, não. É uma restauração que Deus quer fazer. Deus quer te tirar desse círculo de moinho. Deus quer te tirar da cegueira. O arrependimento. A morte que Deus quer de vocês hoje não é um templo caindo em cima de você, não. É o peso do arrependimento. O que Deus quer de vocês hoje, para te tirar dessa roda de moinho, é a morte do seu eu, é a morte do pecado na sua vida, é a destruição da falta de arrependimento, essa fortaleza que prende a tua mente, que não deixa você ouvir uma mensagem como essa, e ainda você talvez sair pensando, que pastor brincalhão demais, não sei o que, não gostei, tudo bem, não precisa de gostar de mim não, mas eu te peço, por favor, se arrepende, para você sair dessa roleta russa. Se arrepende. Quem sabe Deus te devolve a visão. Ninguém é super-homem, irmão. Todo mundo erra. Agora eu vou ficar de cabeça baixa para sempre. Não vou levantar a cabeça nunca. Toma uma postura diante de Deus. Fala para Ele, Senhor, eu estou arrependido, me tira dessa roda de vergonha. Eu quero hoje, Senhor. Eu quero hoje cumprir o propósito. Eu quero me arrepender de verdade e cumprir o propósito. Eu quero chorar nos teus pés. Um dia eu toquei e pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Um dia eu evangelizei e pessoas eram curadas. Um dia eu chamei, eu tinha uma sala com multidão. Um dia eu acordei de madrugada e eu tinha visão, eu tinha revelação. E eu estou morrendo espiritualmente. Eu tenho tocado no que não era para tocar, Senhor. Eu tenho falado o que não era para falar. A culpa não é de A ou de mais B, porque separado eu sou desde o ventre da minha mãe. O Senhor tem me separado. O problema está comigo. O problema não está com B, não está com C, não está com minha esposa, não está com ninguém. O problema sou eu. Eu quero me arrepender agora, em nome de Jesus. Deus não resiste um coração quebrantado e um espírito contrito. Talvez você diga para mim, apóstolo, eu nunca vou conseguir ser crente. Eu gosto tanto do pecado, das coisas erradas. Irmão, gente gosta de errar. Gente gosta. Se algum homem aqui olhar para mim e falar para mim, eu não sinto desejo nenhum por qualquer outra mulher que não seja minha esposa, então eu vou expulsar o outro espírito de você. O de mentira. O desejo é algo que vem aqui. Mas quando meu coração queima pelo Senhor e pelo propósito, eu luto, eu clamo a Deus e falo, Senhor, eu sou gente. E os meus desejos estão querendo tomar conta da minha vida. Os meus desejos não podem ser maior do que o propósito da minha vida. Me livra desse desejo, me ajuda. Se não fosse assim no Pai Nosso, já não estaria. E não me deixe cair em tentação. Ele diz, Senhor, não nos deixe cair. Sabe o que é isso? É dependência de Deus. É quando você percebe que tu não está bem. É quando tu percebe que tu está caindo. É quando tu percebe que tu não está bem espiritualmente. Que tu está caindo no laço. Tu diz, eu estou percebendo a minha queda lá na frente. Senhor, não me deixe. E não me deixe cair em tentação. Não me deixe, Senhor, me ajuda, me fortalece, consagra no jejum. Clama para Deus, mostra para Ele quanto tu é ser humano. Mostra para Ele o quanto você está sucumbindo, está quase se entregando ao desejo que quer te trazer vergonha. Tu está quase se entregando a um desejo que está querendo te colocar numa roda da vergonha. E tu clama, não, Senhor, me livra. Tu é gente. Gente sente desejo de errar. Gente sente desejo. Nós vamos lutar com isso o resto da vida. Enquanto nós formos gente, vamos sentir desejo de pecar. Vamos sentir desejo de dar na cara de alguém que nos ofendeu. Vamos sentir.
Somos gente. Gente é gente. A igreja durante séculos criou homens, um estereótipo, um estereótipo de homens que andam de uma forma que tu olha, eu nunca imaginei, esse cara não deve gritar, esse cara não deve falar alto, esse cara não deve cirar, ele é quase um Jesus, só que ele é um Jesus melhorado, melhor ainda que Jesus. Criaram uma imagem que nunca existiu, gente sempre foi gente. Gente chora. Gente sente ira. Gente sente inveja. Eu estava conversando com uma ovelha. Que surgiu um assunto sobre disputa. Porque na igreja tem gente que gosta de disputar um com o outro. O ser humano disputa desde o dia que nasce. Quando você nasce, tem 1 milhão de espermatozoides e você já ganhou deles. O homem disputa desde o dia que nasce, mas a disputa, quando é segundo a Deus, ela gera frutos. Mas quando é uma disputa maligna, só tem disputa, não tem fruto nenhum. Toda a igreja tem disputa. É o presbítero que quer ser melhor que o diácono. É o não sei o que lá que quer ser. Teve disputa no céu, o diabo queria ser maior do que Jesus. Sempre houve disputa. Agora, quando é saudável, você disputa contigo mesmo. O homem de ontem não pode perder para o homem. O homem de hoje não pode perder para o homem de ontem. E quando você disputa contigo mesmo, todo mundo vai achar que você está disputando com o outro, mas está disputando contigo. Quando uma pessoa percebe que um está disputando, é porque ele já até parou de disputar. A disputa dele é de quem é que está, adivinhar quem é que está disputando mais. Eu nunca percebi quem é que disputa, quem não disputa. Sabe por quê? Porque eu tenho muita coisa para disputar. O Davi de ontem quer nascer de novo hoje. E eu fico disputando, não, o Davi de hoje é melhor do que de ontem. E amanhã vai ser. Eu não tenho tempo para olhar quem disputa, quem não disputa. As pessoas que não fazem nada no meio da igreja ficam lá. É por isso que eu não sou líder de cela. O pessoal só é líder para ficar disputando. Estão disputando, mas está ganhando, né? Está ganhando alma, mas está crescendo, né? Está disputando ou está crescendo, então? Você não disputa com ninguém, mas só vive perdendo. O pior perdedor é aquele que perde sem disputar. Quem está entendendo? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Se coloca de pé.